E se eu, com graça, participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim se possam salvar. Graças a Deus. Queridos, esse texto da carta de Paulo à igreja de Coríntios é um texto que é bastante conhecido e até de fácil interpretação, porque Paulo ele explica muito bem aqui a mensagem que ele está transmitindo. Ele explica, deixa bem claro aquilo que ele está transmitindo para a igreja. Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto, mas ela não se limita apenas à igreja de Corinto. Nós podemos tirar muitas lições dessa carta de Paulo à igreja que estava ali em Corinto. Nós observamos que Paulo, aqui no texto onde nós lemos, ele vai falar a respeito daquilo que nós devemos fazer para agradar a Deus e ao mesmo tempo para evitar causar escândalo ao povo de Deus ou ao povo lá de fora também. Não é a tua, mas a do outro. Paulo está falando aqui a respeito da comida. Ele está falando aqui a respeito da pessoa comer determinadas comidas. Mas eu não quero entrar no mérito da comida aqui. O que eu quero falar é a respeito da nossa liberdade de fazermos as coisas e daquilo que nós também entendemos como podemos fazer, ou daquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Todos nós sabemos que nós somos livres para fazermos o que quisermos. Nós temos liberdade para fazer o que nós quisermos. Eu costumo dizer que foi um dos privilégios que Deus nos deu, de escolher o que nós queremos ou não fazer. É a liberdade que Deus nos deu para nós escolhermos aquilo que queremos fazer ou não. Porém, Paulo ele escreve dizendo o seguinte: que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Logo eu entendo que eu posso fazer o que eu quero, porém nem tudo que eu quero fazer é bom para mim. Nem tudo que eu quero fazer me convém fazer. Ou seja, eu tenho que ver o que eu vou fazer, se realmente glorifica ou não o nome do Senhor. Esta é a preocupação de Paulo com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito grande, uma igreja rica, onde a Bíblia relata que havia os dons espirituais, mas era uma igreja que fazia muitas coisas que desagradavam tanto a Paulo quanto a Deus. Até mesmo porque Paulo era um porta-voz de Deus, e aquilo que não agradava a Deus claramente desagradava também a Paulo, porque Paulo estava ali fazendo a vontade de Deus. E hoje, irmãos, eu vejo que muitas pessoas não estão mais preocupadas com essas coisas, não se preocupam mais. Inclusive tem uma regra que o mundo criou aí afora, aonde as pessoas dizem assim: o corpo é meu, as regras são minhas e eu faço o que eu quero.
Mas segundo a palavra de Deus, não é assim que nós devemos agir como cristãos. A Bíblia diz que a partir do momento em que eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu já não vivo fazendo a minha vontade, mas a vontade do Pai que me chamou. E o que me deixa muito preocupado é que eu vejo muitas pessoas indo para a igreja e querendo viver uma vida que vivia lá no mundo. É isso que está acontecendo com muitas igrejas. E ainda diz assim: não, porque o pastor não tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas se eu quero ficar como o mundo fica, viver como o mundo vive, eu posso ficar lá onde eu estava antigamente. Se eu quero estar dentro da igreja, servindo a Cristo e sendo igreja, eu preciso abrir mão do que o mundo oferece, certo? Ou seja, eu não posso ficar agradando aos dois ao mesmo tempo. Eu preciso abdicar de um para servir o outro. A Bíblia diz que é impossível servir a dois senhores. A igreja de Corinto, eles eram muito ricos, cheios do Espírito Santo alguns, mas viviam querendo fazer essas coisas. Eles queriam viver fazendo a vontade de Deus, mas também obedecendo alguns conceitos, alguns preceitos, mudando. E nós não podemos fazer assim. Inclusive Paulo diz assim, no versículo 30: e se eu com a graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças. Portanto, que comais, olha, preste atenção no que Paulo está dizendo, que comais, que bebais, ou que faça qualquer outra coisa, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Glória a Deus. Essa é a preocupação de Paulo, essa é a preocupação nossa, deve ser a nossa preocupação também. É que se o que eu estou fazendo está glorificando o nome do meu Deus. Será se o que eu estou fazendo está glorificando o nome de Deus? Será se Deus está sendo glorificado nas minhas ações? Essa é a preocupação de Paulo. Será se a igreja de Corinto estava agradando ou vivendo de conformidade com aquilo que Deus queria? É por isso que o escritor da carta aos Hebreus, ele diz que é para nós deixar todo o embaraço. Porque tem muitas coisas, irmão, que pode até não ser errado ou pecado, mas se torna um embaraço na nossa vida, e nós precisamos deixar. Se algo está nos tirando o foco, ou nos tirando o nosso alvo, nós devemos deixar. Era isso que Paulo estava dizendo: façais tudo para a glória de Deus. Eu vejo as pessoas aí, umas mulheres, inclusive que dizem ser feministas, que tem hoje, virou moda, muitas mulheres ser feministas, e usam o termo meu corpo, minhas regras, mas elas esquecem da liberdade do outro também. Sou livre para fazer o que eu quero, mas esquece da liberdade do outro. Inclusive eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: por que você anda vestido na rua? É por causa de você ou é por causa do outro? Por que nós temos que nos vestir bem? É por causa da minha consciência ou da consciência do outro? É para para me proteger ou proteger o outro? Os irmãos podem responder? Ou de mal vestido, e na hora de sair na rua eu tenho que me vestir bem? É porque dentro da minha casa eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Eu estou ali sozinho, eu faço o que eu quero. Então logo a minha roupa é para proteger o outro. É isso que Paulo está dizendo. Não é pela minha consciência, é pela consciência do outro. Eu posso estar fazendo alguém pecar com as minhas vestes. Posso. Eu posso estar fazendo alguém pecar por conta das minhas vestes.
Então logo eu sou culpado do pecado do outro. É por isso que Paulo diz, olha, tu vai fazer isso, mas faça pensando logo no outro. É por isso que na minha casa eu tenho liberdade para andar nu, do jeito que eu quiser. Mas na rua não, porque eu tenho que proteger a outra pessoa, a consciência da outra pessoa. Para não falar. Para não dar escândalo, é isso que Paulo está dizendo. Para se comportar, para não dar escândalo aos outros. E ele ainda vai mais longe, ele diz que não é para dar escândalo nem à igreja e nem àqueles que não são da igreja. Não é para dar escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e muito menos à igreja. E o que eu vejo hoje é muita gente que nem está preocupado com isso, andando aí de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito, faz qualquer coisa, age de qualquer maneira e não lembra que estão escandalizando o povo. A Bíblia diz que é inevitável que o escândalo venha à igreja, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Certo? Então, queridos, a preocupação de Paulo era com a igreja de Corinto, porque eles estavam dando escândalo. Inclusive até na Santa Ceia do Senhor eles davam escândalo. Eles davam escândalo. Porque levavam o pão, levavam o vinho. Aqueles que levavam muito, comiam muito. Aqueles que não tinham condição de levar nada, não comiam nada. Estavam vivendo, aqueles que levavam vinho, porque naquela época era o vinho mesmo fermentado, levavam, se embriagavam, enquanto os outros não podiam participar, porque não tinha condição. Estavam dando escândalo, estava faltando amor no coração deles. Assim também Paulo está dizendo, portai-vos de modo que não deis escândalo. Dentro da porta da minha casa para dentro, desde que eu esteja só eu na minha intimidade com a minha esposa, eu posso ficar do jeito que eu quiser. Porém, quando eu saio na rua, eu tenho que proteger a consciência do outro. É por isso que quando alguém chega na minha casa, eu não posso receber de qualquer jeito. É por isso que quando eu saio na rua, eu não posso receber de qualquer jeito. Eu não posso ir de qualquer jeito. Eu tenho que me vestir adequadamente. Se você vai se apresentar perante um juiz, você não pode ir de qualquer jeito. Se você vai se apresentar perante um promotor, você não vai de qualquer maneira. Os hospitais têm regras para você entrar lá. Você não pode entrar de qualquer maneira. E por que que nós, como povo de Deus, temos que andar de qualquer jeito? Não podemos. A Bíblia está dizendo claramente para nós nos fazer tudo sabendo, analisando se realmente estamos agradando ao Senhor. Porque a nossa preocupação, irmão, está em agradar ao Senhor. Em como agradar a Deus. A nossa preocupação deve estar em como agradar a Deus. Certo? Então em tudo que nós vamos fazer. Tudo. Depende do lugar que a gente vai, aonde nós estamos frequentando, aonde nós estamos, o que estamos fazendo, tudo isso deve ser analisado. Será que está glorificando o nome do Senhor? Será se Deus está se agradando disso? Será se Deus está feliz com isso? Será se Deus está se agradando do que eu estou fazendo? Da forma que eu estou agindo? Da forma que eu estou vivendo? Paulo diz, cuidado. Cuidado, ele diz assim, portanto, que comais ou que bebais, até para comer, irmão, nós temos que comer sabendo, para ver se estamos agradando a Deus. Será se eu estou agradando a Deus na minha comida? Será se eu não estou comendo demais, exagerando? Não estou cometendo o pecado da gula? Que comais, que bebais. Alguém diz, pastor, é pecado eu beber uma cerveja, eu beber... Irmão, mas se não vai edificar a tua vida ou glorificar o nome do Senhor, para que beber? Tem gente que está preocupado com isso. Aí diz, fazei tudo, ou que comais, ou que faça qualquer outra coisa. O jeito de eu me vestir, o jeito de eu falar com o meu irmão, o jeito de eu tratar o meu irmão. Será que está agradando a Deus? Aí as pessoas olham para a gente e dizem, rapaz, esse fulano está desse jeito, ainda quer ser crente. Não é assim que acontece muitas das vezes? É verdade. Está fazendo isso e ainda está se achando crente. Porque embora o mundo não goste da gente,
Mas eles têm inveja do pecado. Se nós pecarmos, eles vão se zangar. Ele vai apontar o seu pecado e vai dizer: tu está pecando, tu não pode. É como se ele dissesse: só eu que posso, porque eu tenho liberdade para isso, tu não tem. Até eles se incomodam com o nosso pecado. Se eles se incomodam com o nosso pecado, imagine Deus, né? As pessoas, se você senta, por exemplo, na mesa de um bar, qualquer outra pessoa chega, senta na mesa de um bar, é normal, né? Agora vai um crente sentar lá. Olha, rapaz, o crente está sentado na mesa do bar. Olha, o crente está aí fazendo isso, não é assim? É desse jeito. Então por que nós vamos fazer isso, se vai dar escândalo para eles? Nós temos que evitar. Ah, pastor, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, não é assim não. Nós como cristãos temos que pensar no outro, né? Na proteger a mente do outro também, não é só em nós não. É por isso que eu perguntei para os irmãos. Eu me visto para proteger quem? Proteger o outro. Se a pessoa, eu vou dar um exemplo aqui, se a mulher passa na rua mal vestida, o que acontece? Todo mundo começa a se escandalizar, não é assim? Começa a olhar, começa a falar e tal. Ali está causando um escândalo, não é assim? Então é por isso que nós temos que